temos uma entrevista importante agora, eu gostaria que você participasse. A gente vai seguir falando sobre guerra agora com o professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, Vinícius Vieira. Professor, obrigada aqui pela participação, por estar conosco nesse feriado. Seja muito bem-vindo. Professor, eu começo te perguntando, então, sobre o que significaria se, de fato, o líder supremo do Irã fosse exterminado por Israel, Estados Unidos ou, enfim, aliados do lado oposto. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Débora, Luciana. Nós temos aqui, acho que, dois cenários básicos. Um deles seria o colapso da República Islâmica, porque ele é a figura central desse regime que existe desde 79, que tem eleições com facções que se alternam entre grupos à direita e à esquerda, mas quem dá as cartas é o Ayatollah e o Conselho de Guardiões. Mas temos também um segundo cenário, em que, eventualmente, o Khamenei, e acredito que seja plausível, seria sucedido por alguém e a República Islâmica continuaria e aquilo dali poderia servir, por mais que haja cada vez mais críticas dentro do Irã, tudo indica ao regime, né, a maneira como ele oprime a população, principalmente ali as mulheres, na questão dos costumes, também tem questões econômicas, a população poderia se unir em torno de maneira significativa e continuar a guerra contra Israel. Ou seja, diferentemente do que Israel tenta vender, matar o Ayatollah Khamenei não é necessariamente a solução para o conflito. Pelo contrário, pode fazer com que o Irã se torne ali, no mínimo, palco de uma guerra civil interna também pela disputa, pela sucessão de Khamenei e, claro, e também, eventualmente, ali pela disputa da própria existência da República Islâmica. Luciana. Professor, eu gostaria de perguntar, e a gente tem falado bastante sobre um suposto envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito, né? Está aí nesse impasse, se vai, se não vai. E um dos princípios do movimento criado lá por Trump, o MAGA, né? O Make America Great Again, é o protecionismo. Durante a campanha presidencial, ele disse diversas vezes que ele não queria mais que os Estados Unidos entrassem em guerra. E agora está nesse impasse, entra, não entra, vai dar uma resposta, uma decisão vai ser tomada daqui a 2 semanas. O que eu queria saber é o seguinte, como é que fica o apoio dessa ala MAGA do Partido Republicano em relação a esse impasse de Trump? Tem alguma influência no futuro político dele ou, de repente, fazê-lo mudar de ideia e realmente decidir não entrar nesse conflito? De fato, Luciana, o trumpismo, vamos assim dizer, ele é feito de diferentes facções. Só que um ponto central do movimento MAGA é olhar para dentro dos Estados Unidos, deixar de lado o papel que os Estados Unidos tiveram, seja por meios multilaterais, por meio de organizações internacionais, seja por meio de guerras ali de intervenção, como foi, por exemplo, a guerra do Iraque, empreendida por um republicano, George W. Bush, deixar isso no passado, porque isso custou muito para os Estados Unidos em termos de vidas, em termos de orçamento público. Você pega a trajetória do déficit público americano, ela explode ali paralelamente à guerra do Iraque, pré-crise de 2008, só se agrava desde então, passando pelo governo Obama, que continua ali com operações militares, só que, claro, numa proporção muito menor que o seu antecessor republicano. E o Trump vem ali em 2017 já com essa proposta, olha, vamos parar com isso, e volta agora nesse mandato com esse discurso de modo mais forte. Então o Trump, ele arrisca perder parte, se não de sua base, que ainda acho que está muito mais preocupada com a economia e com a agenda de migração, o povo ali que votou nele, e o povo que é coração do movimento MAGA, pelo menos as elites ali, vamos assim dizer, que fazem parte do MAGA, que, para citar alguns nomes, Steve Bannon, por exemplo, né? Nós temos aí nomes que são desse, vamos dizer, trumpismo raiz, que claramente vão se opor a esse tipo de medida, porque vão entender que isso daí é uma retomada do poder, da lógica neoconservadora do Partido Republicano, que dominou a agenda de segurança no governo do George W. Bush e que promoveu ali, sobretudo, a guerra do Iraque, que tem aí alguns ecos com a questão do Irã, porque naquela época era o Iraque o quê? Tem ou não armas químicas, a mesma coisa agora é o Irã, tem ou não armas nucleares. Então, nós temos aqui, Luciano, um cenário que o movimento MAGA vai odiar. Isso pode implicar num custo político elevado para o Trump. Não é à toa que ele aí tem um intervalo de 2 semanas e ele espera, imagino, que o Irã
sente-se novamente à mesa de negociação, de modo que evite aí o pior para o Trump, que seria justamente contradizer um ponto central da sua agenda de governo. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer o professor. Nós conversamos com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Professor, mais uma vez, obrigada por estar na CNN conosco. Muito obrigado, até mais.